O apóstolo Paulo fala sobre não desanimar. E de vez em quando eu digo, que um dia alguém me perguntou, é possível chegar a esse ponto de ser indesanimável? E de acordo com a declaração de Paulo, é possível viver acima do desânimo. E ele ainda diz, pelo contrário. O contrário de desanimar é você se manter muito animado. É a despeito de qualquer circunstância você se mover de forma diferenciada. Ele vai falar de uma tribulação que ele chama de leve e momentânea. Mas ele fala também de um peso de glória. E quando você tem de um lado a expressão peso e do outro a expressão leve, é porque Paulo está fazendo alusão à balança romana. Aquela onde o peso padrão estava num prato e no outro se colocava até que se equilibrasse aquilo que você queria entender pelo padrão. Ele diz que tribulações não pesam no prato, são leves, porque são momentâneas. Mas do lado de lá tem um peso de glória que é eterno, não é momentâneo, não é passageiro, pesa mais. E ele começa a nos ensinar como descompensar essa balança. Quando os momentos de tribulação chegam, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É a história de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Eu aprendi, baseado nessas declarações principais de fé, que a fé é um passo no escuro, que você não precisa enxergar nada. Mas à medida que o tempo passava e eu ia estudando a Bíblia, eu comecei a entender, eu falei, não, a fé não é um passo no escuro. A fé parece um passo no escuro para quem está nos assistindo dar o passo de fé. Quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando. E ele enxerga o que os outros não estão enxergando.